Já pensou um filme de carro em ritmo de fuga, ao mesmo tempo em que toca música no fundo e a perseguição acompanha o ritmo da música? Eu sei, é confuso, isso já aconteceu, e o nome do filme é Baby Drive, em ritmo de fuga, de 2017. Filme que na época eu não estava dando nada para ele, mas eu tenho que admitir, ele é diferente. Então me acompanhe nesse ritmo de fuga que vamos ver curiosidades, lições e no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei desse filme assistindo pela primeira vez. Vamos lá, começando pelo enredo. Baby Drive acompanha Baby, Ansel Elgort, um jovem motorista excepcional, talentoso que trabalha como piloto de fuga para uma gangue de criminosos. Baby sofre de zumbido constante nos ouvidos devido a um acidente na infância, e ele usa música para sincronizar seus movimentos e escapar com perfeição das perseguições policiais. Olha que diferente! A história se complica quando ele se apaixona por Deborah, interpretada por Lily James, uma garçonete sonhadora, e também ele deseja deixar o mundo do crime. No entanto, Baby acaba sendo forçado a participar de um último grande assalto liderado pelo perigoso Doc, interpretado por Kevin Spacey, e o filme segue sua tentativa de fugir do passado e proteger quem ama. E agora vamos para os pontos fortes e fracos do filme segundo a crítica, começando pelos pontos fortes. Trilha sonora integrada à ação. Cada cena de perseguição ou ação é coreografada ao ritmo da música, criando uma experiência quase musical. É inovador ver a música não apenas como trilha, mas como elemento que dita o ritmo da narrativa. Sequências de ação. As perseguições de carros são extremamente bem filmadas, misturando acrobacias reais, efeitos visuais e cortes sincronizados com a música. É visualmente impressionante. Realmente, você consegue sentir tudo isso, apesar de muitas vezes você não conseguir descrever, mas dá para sentir toda essa sincronia, tanto das cenas quanto da música e o que está acontecendo naquele momento. Personagem principal carismático. Baby é silencioso, inteligente e habilidoso, trazendo charme e empatia, mesmo estando envolvido em atividades criminosas. Isso é verdade, ele é carismático, mesmo se expressando pouco. Atuações. Ansel Elgort se sai bem como protagonista e os vilões, especialmente Kevin Spacey e Jamie Foxx, como Bats, são memoráveis e tensos. Concordo plenamente, são pontos fortes e validados que o filme traz. E agora vamos aos pontos fracos do filme. Roteiro previsível. O último assalto e a história de amor que motiva o protagonista seguem fórmulas já conhecidas de filmes de ação e crime. Isso é verdade, e a partir desse ponto parece que o filme entrega algo já conhecido, aqui você não vê novidade. E parece até que tu está assistindo um filme comum, um filme qualquer. Outro ponto negativo é o desenvolvimento limitado de personagens secundários. Alguns coadjuvantes, como a gangue, não têm profundidade emocional, servindo mais como peças de ação do que personagens tridimensionais. Simplificação da moralidade. Baby é praticamente um criminoso bom, e o filme evita explorar as consequências reais de suas ações criminosas de forma mais profunda. Porque nessas situações tu tá envolvido no crime, a desgraça é mais certa de acontecer. Só de tu estar envolvido no crime, tu espera o quê, né? E agora vamos às curiosidades do filme. Edição coreografada com música. Edward Wright editou o filme com base no ritmo da música, quase como se estivesse montando um videoclipe. Cada tiro, freada ou aceleração segue o compasso da trilha sonora. Trilha sonora personalizada para Baby. A seleção das músicas não foi aleatória. Cada faixa reflete a personalidade de Baby, sua nostalgia e suas emoções. Algumas músicas também foram escolhidas para sincronizar com movimentos específicos nas cenas de ação. Cenas de perseguição com carros reais. Muitas perseguições não usam CGI pesado. Edward Wright quis que os carros fossem dirigidos de verdade, aumentando a tensão e a autenticidade. Treinamento dos atores. Ansel Elgort passou por treinos intensivos de direção e coreografia para parecer natural ao volante, sincronizando com a música. Personagem inspirado em clássicos. Baby tem referências a anti-heróis de filmes de crime, mas também ao estilo de dança musical, misturando ação com ritmo, algo raro no cinema moderno.
Cameos e easter eggs. Se você não sabe o que é cameos, é quando uma pessoa famosa, pode ser um diretor ou um ator, ele aparece no filme e faz uma pontinha, entendeu? E você olha assim, olha quem tá ali, é aquele famoso. Como, por exemplo, o Stan Lee, ele aparecia de vez em quando nos filmes da Marvel. No caso desse filme, Baby Drive, em Ritmo de Fuga, o diretor, por exemplo, ele aparece como figurante. Além disso, o filme faz referências a Tá Todo Mundo Quase Morto e Scott Pilgrim versus o Mundo, especialmente em enquadramentos e movimentos de câmera. Planejamento meticuloso. Imagino, Edward Wright passou anos planejando o filme, incluindo storyboard detalhado, para que cada movimento e corte estivessem em perfeita harmonia com a música. Influência do jazz e rock clássico. Além de pop moderno, o filme incorpora jazz e rock clássico para criar uma atmosfera única em certas cenas, mostrando a diversidade musical que Baby ouve. Nome do personagem, Baby, foi escolhido porque ele é visto como alguém jovem, inocente e talentoso, mas que está inserido em um mundo adulto e perigoso, criando contraste interessante. Abertura marcante. A primeira cena do filme, mostrando Baby dirigindo e sincronizando os movimentos com a música, é considerada uma das sequências de abertura mais criativa dos últimos anos, mostrando imediatamente o estilo e ritmo do filme. Realmente é uma abertura empolgante. E agora vamos às lições do filme. O poder da música e da disciplina. Baby usa a música como ferramenta para concentração, foco e controle. Isso mostra como uma paixão ou habilidade pode ajudar a superar limitações pessoais. Então, se você tem um problema e não está sabendo lidar com ele, é só procurar nas suas vocações que você pode achar a solução. Escolhas têm consequências. Mesmo sendo talentoso, Baby precisa lidar com os perigos e consequências do mundo do crime. Isso reforça que nossas decisões afetam não apenas a nós, mas também quem amamos. Amor como motivação para a mudança. A relação de Baby com Deborah o inspira a buscar uma vida melhor. O filme mostra que uma conexão humana genuína pode ser um incentivo poderoso para transformar a própria vida. Coragem diante do perigo. Baby enfrenta situações extremamente arriscadas, mostrando que mesmo em momentos de medo, é possível agir com inteligência e coragem. Realmente ele tem uma calma nas situações de perigo, pode observar, e uma frieza em tomar uma atitude correta. Mesmo que tenha uma consequência um pouco drástica naquela situação, mas eu acho as decisões que ele toma sensata. Até pela a situação extrema que acontece em alguns momentos. Autenticidade e integridade pessoal. Baby mantém seus princípios como proteger quem ama e tenta evitar machucar inocentes, mesmo estando envolvido em crimes. Isso reforça a ideia de ser fiel a si mesmo em circunstâncias difíceis. Pois é, rapaz, já pensou? Cada um tem o seu valor, mas isso só é medido em uma situação que é colocado assim, como se você ganhasse muito benefício se você ultrapassasse a linha. Só que aqueles benefícios, ok, você até gosta, mas ultrapassar a linha vai ser contra seus valores. Tipo, eu já consegui uma vaga no emprego que pagava muito bem, mas eles trabalhavam de forma muito antiética, muito imoral, assim dizer. E aquilo me incomodava demais. O ambiente como um todo me incomodava, então eu pedi as contas, mesmo ganhando um ótimo salário. Agora, não foi uma situação fácil de entrar, não foi. Era uma prova bastante difícil e eu passei em primeiro lugar. Mas mesmo assim, não gostei do ambiente nem um pouco. Então perceba que é uma situação que não é fácil de largar. Principalmente porque você estudou, se dedicou bastante, mas estava afetando os meus princípios. E a outra lição é a importância de deixar o passado para trás. O filme também mostra que não é fácil escapar do passado, mas é possível buscar redenção e uma nova vida com determinação e planejamento. Isso aqui é legal, eu vou ressaltar essa lição um pouco mais para frente. Baby Drive, em Ritmo de Fuga, de 2017, teve um orçamento aproximado de 34 milhões de dólares, bem baratinho, por incrível que pareça, apesar de tudo que o filme entrega, e teve um faturamento mundial de 226 milhões de dólares. Nas avaliações, o filme também foi muito bem, com
com 92% de aprovação pela crítica. Caramba, foi uma nota alta que a crítica deu. E 82% de aprovação da audiência. Caramba, o filme foi aclamado por sua originalidade, ação e música, sendo considerado um dos melhores filmes de ação de 2017. E eu vou aproveitar esse comentário para falar a minha opinião, o que foi que eu achei desse filme. Realmente é um dos melhores filmes de ação de 2017, me surpreendeu. Eu não estava querendo assistir o filme, mas a repercussão dele foi tão grande que eu não pude ignorar. Então fui lá confirmar e realmente a história é interessante, o personagem é estranhamente interessante, porque é um personagem estranho, ele interage de uma forma estranha com as outras pessoas, isso também por causa do problema do ouvido que ele tem, é de certa forma um problema de surdez, até porque ele observa muito a leitura labial, é assim que ele escuta mais as pessoas. Mas é claro que eu vou ter que concordar com a maior reclamação que falam do filme, é que ele começa de um jeito inovador, você fica preso ao filme, quer saber até onde vai, e à medida que ele vai desenrolando até chegar ao final, ele já assume uma situação mais comum, sabe? Aquele garoto que tem que se livrar do problema, dos perigos ali e de toda aquela perseguição. De um certo ponto do filme pra frente, parece que ele perdeu o ritmo de fuga. O ritmo do filme, melhor dizendo. E entra em um outro ritmo que já é conhecido de filmes de ação. Então, realmente, acho um tanto sem graça o filme quando ele tá chegando no final. Mas pelo menos tentam entregar um pouco de entretenimento, mesmo que seja um evento já conhecido pelo público. Toda essa parte da ação, tiroteio e perseguição. E uma coisa que eu gostei no personagem Baby Driver, que eu acho inspirador, é a calma dele, a frieza que ele possui para lidar com as situações, porque muitas vezes ele é provocado até por outros membros da gangue ali, e ao invés de encarar, fazer aquela encarada, meu irmão, o que você está me olhando aí, não sei o quê, ele se mantém numa postura firme, como se não se abalasse tão facilmente. Isso é legal, cara, isso é legal, porque uma pessoa com essa postura, de certa forma, se mantém no controle da situação. Imagina que um cara tá lá te provocando, soltando uns comentários maldosos sobre você na sua frente, mas você não cede às provocações. Obviamente o cara quer brigar com você, certo? Quer provocar uma discussão e, consequentemente, até mesmo uma briga física. Mas você não cede, você fica na sua, como se não valesse a pena dar ouvidos àquela provocação, e isso vai irritando ainda mais o provocador, mostrando que quem tem controle da situação é você. Pô, isso é da hora, cara. Isso é da hora. Eu me identifiquei com esse personagem. Eu tento assumir essa postura no meu dia a dia. Porque, veja bem, se uma pessoa está te provocando, ou ela grita com você por algum momento, mas você tem aquela reação do baby, calma, tranquilo, sereno, o que acontece? A pessoa fica mais irritada ainda, grita com você e diante de todos, ela vai mostrar quem é o verdadeiro desequilibrado ali. Percebe como é legal adotar essa postura? E não é só esse benefício que você tem do julgamento externo, né, das outras pessoas vendo aquela cena da pessoa te provocando. O outro benefício é que a pessoa que está te provocando, ela vai perceber que a atitude dela de gritar, de te provocar, não está surtindo efeito. E, querendo ou não, ela vai te respeitar. Poxa vida, eu estou provocando aquele cara, mas ele não se abala. E eu sou muito assim também. Eu não vejo motivo para estar discutindo com a pessoa ou avançar em cima da pessoa só por uma provocação, uma espécie de provocação à distância. Mas, quando a pessoa fica no meu caminho, tipo, tentando impedir a minha passagem, aí a coisa muda. E isso me tira um pouco do sério. E é digno de uns tabef na cara, mas eu ainda tô vendo como é que eu lido com essa situação se isso acontecer, tá bom? Mas eu confesso que eu não vou ter muita paciência não, provavelmente. Agora, provocações à distância, geralmente não me afeta. Já sofri bullying no colégio, de garotos fazendo comentários maldosos de longe, mas não vinham pra cima de mim, até porque eu acredito que eles tinham noção de que se brigassem comigo,
eu ia dar trabalho. É porque na minha juventude eu me preparei para ter um físico pelo menos intimidador caso quisessem brigar comigo. Eu era magro, bem magro antes disso. E aí eu fui malhar, ganhei mais físico, justamente para fazer meus futuros provocadores pensarem 2 vezes antes de me agredirem fisicamente. Fica aí uma dica, tá bom? Essa dica é valiosa. Realmente, as pessoas não provocam as pessoas que elas consideram fortes. Pode ver, a pessoa que faz bullying, ela só vai nos mais fracos. E o mundo é assim, tá? Se você quer que o mundo te respeite, tenha uma aparência que imponha respeito, independente da sua idade. Pois o ser aparentemente fraco, ele é perseguido. Eu tô indo longe nas lições aqui. É porque, às vezes, eu analiso o filme e muitas vezes, em última hora, eu acabo extraindo outras lições. Tem mais uma coisa nesse personagem que eu acho interessante. Eu admiro, mas admiro em parte. Mas ainda é a respeito da postura dele. Para entender o que eu tô falando, tem uma cena... É uma cena que o Baby aparece pro serviço dele, como sempre, o serviço duvidoso. E ali o Baby se depara com a sua nova equipe de trabalho. E um desses novos membros é o Betts. O Betts, ele não vai com a cara do Baby logo de cara. Isso porque o Baby já aparece com fone de ouvidos e óculos escuro e fica só no cantinho dele lá só ouvindo, sem fazer nada. E presta atenção nisso que eu vou falar, porque o Betts ele fica incomodado com o Baby basicamente como qualquer outra pessoa ficaria, né? Um cara ali sentado no canto, sozinho, sem falar nada, só ouvindo música. Querendo ou não, isso causa uma certa estranheza na maioria das pessoas. Só que isso é o estilo do Baby. Ele fica na dele ali sozinho, não quer se entrosar, ele fica ali sozinho. A situação fica mais clara que é o estilo do Baby quando o recrutador, que é o Doc, que recrutou todos ali, começa a passar as instruções da próxima missão. E quando o Doc tá passando as instruções, o Baby, ele tá ali sentado na mesa, batucando com os dedos, dando a entender que ele tá muito entretido com a música que ele tá ouvindo. E o Betts não para de olhar pro Baby porque ele é uma peça importante pra missão, ele é o motorista. Então, vendo o Baby ali só na dele, ouvindo a música, sem interagir, começa a deixar o Betts preocupado. O Betts, ele não conhece o Baby, é a primeira vez que ele tá vendo ele e ele não tá gostando do que ele tá vendo. Mas eu confesso que nessa cena o Baby também não se ajuda. Imagina só, o cara tá passando a instrução e você tá com fone de ouvido, ouvindo música e ainda por cima batendo os dedos ali no ritmo da música enquanto o cara tá passando a instrução. Isso realmente não passa credibilidade. Nessa postura, o Baby não se ajuda. Mas uma coisa já é explicada nessa cena, o próprio Doc já explicou que o Baby sofreu um acidente quando era criança e que ele fica ouvindo um zumbido no ouvido. E os fones de ouvido que o Baby usa é só para abafar esse som do zumbido. O Betts, ele recebe essa informação, ele sabe disso, mas mesmo assim, como ele está conhecendo o Baby agora, ele não confia muito nele. Ah, e uma outra coisa sobre o Betts que é importante citar, o Betts ele tem aquele jeito dominante. Ele chega no local querendo tomar a frente das coisas, mandar no grupo. Eu particularmente odeio pessoas dominantes, elas acham que estão certas em tudo. E ainda por cima, elas chegam no ambiente querendo se colocar como líder. E o Betts não é diferente, tá? Ele chega ali querendo mandar, até mesmo no recrutador. Só que o recrutador coloca ele no lugar dele rapidinho. Óbvio, ele é o chefe do negócio. Eu não esperava menos de alguém como o Doc. Mas voltando, tem um momento lá que o Doc ele para as instruções, ele já termina, e no final ele pergunta se alguém tem alguma dúvida. E o Betts levanta a mão, questionando a postura do Baby, porque ele fala para todo mundo que ele acredita que o Baby não ouviu uma palavra da explicação e não entendeu a missão. O Doc já conhece o Baby e pergunta pro Baby: Baby, você entendeu a missão? E a postura seguinte do Baby eu já gostei. Vocês vão entender por quê. O Baby se inclina em direção à mesa, remove o óculos escuro para poder olhar pro pessoal e remove também um dos fones de ouvido. Não que ele precisasse fazer isso, mas ele toma essa postura só para dar uma atenção pro pessoal, porque perguntaram para ele porque estavam duvidando que ele estivesse prestando atenção. Até que ele explica toda a missão em um detalhe absurdo.
que impressiona todos ali, inclusive eu mesmo sou burro pra caramba, a forma que o Doc explica a missão eu achei complicada pra caramba, eu ia ter muitas perguntas. Não, porque eu não consigo pegar de primeira assim não, mas aqui a gente já vê que o Baby é muito inteligente, ele entendeu tudo e ainda por cima brincando, tá? Enquanto ouvia a música. E essa postura do Baby de tirar o óculos e se inclinar em direção à mesa mostra também que ele tem uma certa inteligência de socialização. Porque, a princípio, ele só parece ser um cara esquisito, que gosta de ficar no canto dele. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem no início, mas na verdade ele sabe se comunicar sim, ele sabe como se interagir de uma maneira a demonstrar empatia. Por exemplo, ele poderia ter explicado tudo, ainda mantendo o fone de ouvido e o óculos escuro no rosto. Mas não, ele resolve remover o óculos escuro e o fone de ouvido só para mostrar uma empatia para aquele novo grupo que ele iria trabalhar. É nesse ponto que eu percebi que o Baby, ele não é um total esquisito, ele sabe interagir. Ele só não queria interagir. Não queria interagir além do necessário. E convenhamos, né? É um grupo de bandidos ali. Você não quer exatamente criar uma amizade com um grupo de bandidos. Até porque não existe muita honra em ladrões. Mas embora eu acho sensato, eu também acho que não é só por isso que o Baby não quer interagir. É porque é o estilo dele mesmo. Mas voltando para a parte que ele remove o óculos, só para mostrar empatia, eu achei interessante essa cena, porque algumas atitudes aqui, nessa cena demonstrada pelo Baby, me lembram até eu, no passado. Porque eu também tinha algo parecido que as pessoas se incomodavam muito. Sim, eu fui aquele esquisitão que eu sentava no canto. Mas tinha outras coisas que incomodavam também. Por exemplo, enquanto eu estava conversando com uma pessoa nova, eu não olhava nos olhos dela. Eu só olhava nos olhos das pessoas que eu sentia confiança. Então o restante tudinho, pessoas novas, seja em qualquer lugar que eu conhecesse, eu nunca conversava olhando nos olhos. Calma aí que você vai entender a questão da empatia e o fato do Baby ter tirado os óculos. É que eu só fui perceber que essa minha atitude de não olhar nos olhos enquanto eu conversava era anormal, porque vira e mexe era me chamado a atenção. As pessoas falavam bem assim: você não olha nos olhos quando está conversando, né? E ainda comentavam, que estranho. Eu olhava assim com a cara estranhando o comentário da pessoa. Pode ser um pouco estranho, mas também não é o fim do mundo. Sei lá. Eu comentava, eu questionava as pessoas. Mas uma pessoa após outra foi comentando a mesma coisa e eu vi que essa atitude minha realmente incomodava. Bom, a possível explicação dessa minha atitude é porque eu sou autista, então o autista tem um pouco disso, né? Alguns, pelo menos, essa dificuldade de mostrar empatia, sentimentos. Mas aqui entra um ponto interessante. Eu percebi que isso incomodava muito as pessoas e comecei a praticar. Comecei a olhar nos olhos das pessoas enquanto conversava com elas. Seja o momento que eu estiver falando ou o momento que a pessoa estiver falando. Principalmente quando a pessoa estiver falando. Eu percebi que isso deixa as pessoas muito mais acolhidas. Elas se sentem muito mais acolhidas. E eu comecei a perceber também outras vantagens. Olhando nos olhos das pessoas, você também consegue perceber certas nuances. Quando, por exemplo, a pessoa está desconfortável e até mesmo dizendo uma mentira. Então, veja só, eu comecei a olhar nos olhos das pessoas, não por mim, é apenas para demonstrar uma empatia. Eu não gostava de olhar nos olhos, eu me sentia desconfortável, mas aí eu fui vendo vantagens. E é por isso que eu estou fazendo essa comparação com essa cena do Baby se inclinando para a mesa. A inclinação, você se inclinar em direção às pessoas, também é um sinal de empatia, é um sinal de que você está prestando atenção. E o fato também dele remover o óculos, não precisava ele remover o óculos, mas ele também queria olhar nos olhos de cada um enquanto ele resumia a explicação da missão. Foi nesse trecho que esse personagem me conquistou, até porque eu também estava irritado com o estilo dele, no canto ali sozinho, que sem querer se entrosar. Na verdade, eu não estava tão incomodado. A gente estranha um pouco, sim, a pessoa que fica ali no canto só ouvindo o fone de ouvido, sem interagir, mas, por favor, no meio da explicação, ouvindo o fone de ouvido ainda, e ainda por cima batucando na mesa, aí você tá pedindo, né, meu amigo? Mas quando o Baby assume essa postura e resume a missão pro grupo, ali eu já vi um ser humano por trás e a minha estranheza já desapareceu e eu passei a gostar desse personagem. Justamente porque ele sabe demonstrar empatia quando ele quer. Ele sabe.
Agora, por que ele não faz questão de mostrar empatia? Convenhamos também, é um grupo de bandidos, você não quer muita proximidade com o pessoal e só conversar o que é necessário mesmo. E esse também é meu estilo. Eu também não gosto de me interagir com qualquer um em um ambiente. Só naquelas pessoas que eu acredito que vão me agregar alguma coisa. Mas o ponto central de tudo isso aqui, que me chamou mais a atenção e serve de aviso também para todo mundo, e é nesse ponto, na verdade, que eu queria chegar, é em relação a essa postura inicial, que ele fica quietinho no canto dele ali, né? Não quer se entrosar com ninguém. Aqui temos uma postura dele que não é muito bem vista na nossa sociedade. Então, digamos que, embora eu não veja problema nessa postura, mas digamos que para nossa sociedade, essa postura não funciona. Aquela pessoa introvertida que só quer ficar no canto dela. Porque, veja bem, o brasileiro, por exemplo, tá? O brasileiro gosta muito de interação, gosta de conversar alto e gosta principalmente de barulho e que você participe do barulho. Se você é uma pessoa quietinha, no canto, isso incomoda demais, principalmente se você estiver no Brasil. Os brasileiros ficam muito incomodados com uma pessoa autossuficiente no canto dela sozinha. É como se as pessoas não se contentassem com uma pessoa que fica bem sozinha, entendeu? Elas olham assim, como assim? Esse cara tá ali tranquilo, sozinho, sem interagir com ninguém, não demonstra tristeza, ansiedade, frustração. Como assim ele está bem sozinho? Ai, isso tá me incomodando. É mais ou menos a reação que o Betts tem em relação ao Baby. E eu falo isso porque essas são as duas características do Baby, né, que eu já falei. Que ele é calmo, isso é uma virtude muito boa, serve para qualquer ambiente. Já a outra característica dele, que é questionável, eu sou assim também, tá? Eu sou calmo, pelo menos eu tento ser, porque para mim é uma característica importante, e eu sou na minha. Isso eu sempre fui na minha, e eu posso falar com propriedade. As pessoas ficam incomodadas com uma pessoa que gosta de ficar sozinha, que não está interagindo, porque para as pessoas burras, na verdade, a verdade é essa, né? As pessoas são burras e não conseguem entender esse tipo de comportamento. Então, qualquer pessoa que não está fazendo bagunça, participando da bagunça que nem ela, conversando ou interagindo com outras pessoas, falando de porcarias, como futebol, Big Brother Brasil, ou então comentando sobre tal mulher que ela é gostosa, não sei o quê, aquele grupo vai te estranhar. Vai olhar e pensar assim, esse cara não é normal, esse cara é doente, ele tem algum problema. Eu já percebi isso, você pode ver no colégio, nos colegas de trabalho, é sempre as mesmas conversas de gente idiota, gente burra mesmo. Futebol, Big Brother, só coisa sem futuro. E se você não gosta ou não sabe conversar sobre isso, você não sabe se misturar. E não saber se misturar ou não saber, sei lá, desenrolar uma conversa em relação a esses temas de conteúdo extremamente burro, infelizmente eu sei que pode ser contraditório, mas pode ser nocivo para você. Porque as pessoas podem não ir com a sua cara, entendeu? E às vezes você precisa de uma ajuda em um determinado momento e, ele é aquele estranho. Então o que eu quero dizer é que é necessário a gente usar uma máscara social de vez em quando. Por exemplo, comentar sobre as burrices que as outras pessoas gostam de comentar, e por aí vai, só para você se entrosar e elas não te veem de uma maneira tão estranha assim. E é claro, isso também se reflete na postura. Olha o jeito que o Baby chega no grupo, de óculos escuro e ainda por cima de fone de ouvido. Como se não tivesse ligando pra mais nada a não ser ficar ali só ouvindo música. Então é até natural as pessoas se sentirem desconfortáveis com o Baby. E por mais que eu seja na minha, eu também iria estranhar essa postura do Baby. Então é um aprendizado que a gente pode tirar desse personagem, a calma dele. Isso é positivo, agora a postura dele já é um ponto que tem que ser melhor trabalhado, porque senão as pessoas vão te olhar torto, exatamente como o Betts, principalmente pessoas burras não entendem de forma nenhuma, pessoas que gostam de ficar sozinhas ou gostam de silêncio e paz e estão bem consigo mesmas. Pois é, pessoas burras não entendem isso de forma alguma. E se você for assim, fica tranquilo, o problema não é você, são as pessoas burras que, de alguma forma, ativam um senso de perigo em relação
aquela pessoa com um comportamento diferenciado, mas mesmo assim você tem que fazer um esforço e usar uma máscara para mostrar para as pessoas burras que você não é esquisito como elas pensam. Assim como o Baby fez. Depois que ele tira o óculos, a partir desse momento eu simpatizei pra caramba com o Baby. Gostei dele. Achei ele inteligentíssimo a partir desse ponto. E eu gosto de pessoas inteligentes. Falando nisso, uma outra característica de pessoas burras, tá? Gostam de barulho e gostam de estar em grupo para poder fazer mais barulho ainda. Mas uma outra lição também que eu peguei desse personagem é sobre como nossas escolhas determinam nosso destino e que coragem e determinação podem nos permitir mudar de vida. Como assim? Me explica isso direito. A cena final do filme, quando Baby consegue escapar após o assalto e finalmente se reencontra com Deborah, vai ser perfeita para essa lição. Vamos a alguns pontos. Ele tomou decisões conscientes para mudar sua vida, certo? Outro ponto é que, apesar do medo e da pressão, ele teve coragem de enfrentar o perigo. Mas tudo consciente, sem desespero. E o que a gente pode tirar disso aí? É claro que as situações eram desesperadoras, mas é como eu falei, ele é um cara calmo, ele age com frieza em todas as situações. Isso é admirável nesse personagem. Bom, voltando para a lição, qual é a lição que a gente tira de tudo isso? O que o Baby nos ensina é que não importa o quão complicado ou perigoso seja o nosso passado, sempre é possível tomar decisões que nos levem a uma vida melhor. Com coragem, determinação e foco no que realmente importa, podemos transformar o nosso destino. Lembra que desde o início do filme ele pretendia sim sair do mundo do crime? Ele só não tinha uma motivação forte para isso, ele ainda tinha uns objetivos, mais dinheiro para juntar, mas a coisa muda quando ele conhece a Deborah. Ela se torna a grande motivação para ele tomar as decisões certas. E mesmo ele estando lascado, perseguido pelos bandidos, perseguido pela polícia, ele ainda quer tomar as decisões corretas. Tem até aquele momento final onde ele se entrega para a polícia, assumindo a responsabilidade dos crimes que cometeu, e mesmo que não seja um momento apropriado, ele se entrega e quer assumir as responsabilidades para não afetar mais quem ama e assim poder moldar o seu futuro para um futuro melhor. E essa é a lição, sempre é possível tomar decisões que nos levem a uma vida melhor, mesmo que você esteja lascado. Baby Drive, em Ritmo de Fuga, de 2017, se destaca por sua combinação única de música, ação e estilo visual. Apesar de seguir algumas fórmulas clássicas do gênero, o filme consegue encantar com ritmo, charme e adrenalina, tornando-se uma experiência cinematográfica marcante, especialmente para quem aprecia ação sincronizada com música. Um filme memorável. E é isso, se gostou da minha opinião, deixe seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se esse filme estava em um ritmo de fuga suficiente para você. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá.